Flamengo se aproxima de anúncio de craque europeu. Saída de Michael vai abrir espaço na folha salarial para mais contratações. E Matias Vinha pronto para reestrear com a camisa do Flamengo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar e se classificar na Copa do Brasil. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, embate de hoje aí, Flamengo e Botafogo. Chora fogo, só que não é o bairro do Rio de Janeiro não. Dessa vez é o Botafogo da Paraíba, isso mesmo. O Flamengo tem a missão aí de ganhar e ganhar bem. Ah, mas o Flamengo vai estar cheio de desfalques? Sim, vai ter muitos e muitos desfalques. Mas o Flamengo ainda assim é mais time que o Botafogo do Paraíba. Tem que ganhar e ganhar bem. Se empatar, está classificado. Mas a gente espera pelo menos uma goleada nos 3-0. É ou não é? Então já sabemos que para esse jogo não tem o Plata. Edema muscular, só Deus sabe quando vai voltar. Porque, segundo o departamento médico, era 15 dias, já virou um mês. E agora dizem que é só no Super Mundial de Clubes. Tem também aí Ala, Pulgar, também lesionado, e agora o De La Cruz. Ambos devem voltar só contra o Deportivo Táchira na outra quarta-feira, daqui a uma semana. Então o Flamengo, cheio de desfalques, treinou ontem, encerrou as preparações para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Hoje está concentrado para esse jogo, esse jogaço aí que o Flamengo tem que ganhar em casa. Jogo esse que será transmitido pela Rede Globo às 21h30, direto do Maracanã. E o Flamengo, cheio de novidades, cheio de desfalques, deve contar com Joshua como titular e também Matheus Gonçalves. Então o Felipe Luiz deve trazer algumas novidades. Por enquanto não vou trazer a provável escalação, porque ainda a gente não tem todos os detalhes. Mas assim que tiver, a gente vai falar sobre isso aí. Meus amigos, Flamengo se aproxima de anúncio de jogador. Craque europeu. Quem que é esse jogador? É o Jorginho. Jorginho essa semana foi 100% liberado pelo Arsenal para dar início aí à assinatura do contrato, que já está todo digitalizado. Agora só falta o jogador assinar. Deve assinar na próxima semana, após o seu último jogo, o jogo de despedida pelo Arsenal. Vai jogar, despediu, vai dar adeus à torcida. No outro dia assina com o Flamengo, sai num período curto de férias aí, casa nesse meio tempo, no dia 2 de junho ele casa, e no dia 6, após a lua de mel, ele se representa, ele se apresenta ao Flamengo. O Flamengo faz o anúncio oficial e aí a galera vai comemorar, porque é um baita reforço para o Super Mundial. Ainda mais que o Flamengo está enfrentando problemas exatamente no meio de campo, onde ele vai jogar. E será mais dor de cabeça ainda para o De La Cruz, porque ele vai disputar posição com o De La Cruz e o De La Cruz vai ter que se empenhar aí. O De La Cruz tem jogado bem, mas com a chegada do Jorginho vai ter que jogar ainda mais. Vai ver que é por isso que ele estava querendo. A esposa dele falou que ele estava querendo sair e tal, né? Então deve ser por isso. Então o Flamengo tem aí no seu calendário aí, agora esses jogos. Enfrenta o Botafogo da Paraíba hoje. Domingo enfrenta o Palmeiras, lá na casa deles. Depois tem o Deportivo Táchira. E em breve a gente está embarcando para o Super Mundial de Clubes. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Amém? E o nosso Mengão vai conseguir aí caminhar bem. Eu acredito que o Flamengo tem time para chegar nas quartas de final. Ainda mais que vai chegar reforço. Mas vai sair jogador também. E falando em sair jogador, saída de Michael pode abrir espaço na folha salarial. Só que ele já vai sair agora? Não. O Flamengo falou que qualquer negociação com um jogador como o Michael, Cebolinha, entre outros, só depois do Super Mundial. Mas eu vou adiantar para vocês aqui. Essa história de que o Michael vai ser vendido lá pro Catar, isso aí não está muito certo não. Primeiro que ele é peça fundamental no esquema tático do Felipe Luiz. Ah, mas a torcida está questionando. A torcida está questionando porque a torcida é passional. Nós amamos o clube, queremos ver o clube voando, jogando bem. E às vezes o jeito que o cara está jogando não agrada a gente. Mas no esquema tático, ele está nota 10, gente. Ele preenche espaço, ele ataca os espaços, ele é incisivo na marcação, na saída de bola do adversário. Ele consegue ainda baitas cruzamentos. Tá certo, esse ano fez apenas um gol, tá abaixo do esperado. Teve problema com as lesões, mas é um baita jogador, cara. Não é um jogador que se descarta assim. Então o Flamengo hoje não tem essa convicção de que vai vender não, tá? Há sim o interesse lá do time do Catar, mas o Flamengo mesmo não está interessado em vender não. E até mesmo o jogador mal chegou. Então
E muita gente questiona a saída precoce do Carlos Alcaraz e agora pode ter a saída precoce do Michael. Michael veste a camisa para valer, o cara briga, o cara luta, não se importa de ficar na reserva, não fica dando piti, então tem todos esses detalhes aí. Mas segue o baile e o Flamengo tem alguém na mira para contratar. O Flamengo tem vários jogadores, entre eles tinha o Malco, que já descartou voltar para o Brasil, tem o Marcos Leonardo, do Al-Hilal, que está escanteado lá, que pode ser que pite no Flamengo. Dizem que o Flamengo vai contratar um ponta muito eficiente e de com valor, um bom valor, por isso que seria importante sair do Michael. Só que essas informações não se confirmam no Flamengo. O Flamengo vai contratar até 4 jogadores, além do Jorginho, para repor posições que saíram em janeiro. Em janeiro perdemos Davi Luiz, perdemos Fabrício Bruno na zaga, só trouxemos o Danilo, então falta um zagueiro. Vai sair também o Cleitinho em breve. No meio de campo, acabamos de trazer o Jorginho, vamos trazer agora um para substituir, para revezar com o De Arrascaeta, né? Não é que o De Arrascaeta vai para o banco e o cara vai ser o titular, não, para revezar com o De Arrascaeta. Então seria o segundo aí. Na lateral direita precisamos contratar um porque o Wesley está indo embora. Pode ir antes do Super Mundial. E olha que o Flamengo crava que não vai deixar ninguém sair antes do Super Mundial, mas há insistência do Manchester City para levar ele antes. A janela abriu, o Manchester City quer levar. Então o Flamengo vai contratar um lateral também. Qual seriam as outras posições que o Flamengo ainda tem em vista aí? O Flamengo quer contratar um centroavante com característica parecida com a do Pedro, então seria o quarto. E quem que seria a quinta contratação? A quinta contratação do Flamengo seria também na zaga, porque o Flamengo entende que vai precisar muito estar bem reforçado na zaga, porque hoje a zaga do Flamengo tem jovens jogadores, mas jogadores já prontos, só tem o Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Contundiu dois desses, a gente só fica com um zagueiro pronto e o outro vai ter que ser da base para poder tá pegando esses monte de jogos puxados, então não é fácil, né? Inclusive pro jogo de hoje a gente vai ter zaga inédita e deve ser o Danilo e o João, alguma coisa parecida, mas algum jogador da base. Então vamos ter surpresa aí. Meus amigos, a Conmebol divulgou aí o horário de sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores. Será no dia 2 de junho, no mesmo dia que o Jorginho casa, hein? Olha só. E o horário será meio-dia, horário de Brasília. O local será no Luque, Paraguai. Situação do Flamengo no grupo C. Para garantir a classificação sem depender de outros resultados, o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira na próxima quarta-feira. Confira a tabela atualizada. Em primeiro lugar, Central Córdoba, 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Flamengo, 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Uma surpresa, né? O Flamengo era para estar líder disparado isso aí. LDU, 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Mesma situação do Flamengo. Deportivo Táchira, 0 pontos, 0 vitórias, 0 empate e 5 derrotas. Detalhe, o Flamengo tem 2 gols a mais do que a LDU. O Flamengo precisa fazer pelo menos mais uns 2 gols aí para ter um saldo de gol positivo. E se a LDU ganhar do Central Córdoba com placar mínimo, o Flamengo passa em primeiro do grupo. Olha só que situação, que reveza, hein? E o Central Córdoba fica de fora. Ela que liderou durante todo o tempo. Então a gente vai ter que torcer. E não tá fácil pro Central Córdoba não, tá? Porque o jogo é na altitude. E lá na altitude a LDU é mais time do que o Central Córdoba. Pode acreditar. Então tudo isso aí. Meus amigos, existe chance muito grande de Matias Vinha ser relacionado para o jogo contra o Deportivo Táchira no Maracanã. O Uruguai não entra em campo desde o dia 11 de agosto, segundo o Vene Casagrande. Ele pode até entrar alguns minutos para começar igual o Pedro, ganhar ritmo aí. Hoje entende-se que ele é a última posição, claro, está voltando de lesão, são 9 meses afastado por lesão. Então ele é a última posição na lateral esquerda, mas ele jogando, ele ainda é mais jogador do que o Ayrton Lucas, então seria o segundo aí na lista do Felipe Luiz. Então o Flamengo se aproxima disso aí. Olha a curiosidade aí, Agostinho Rossi vive grande fase no gol do Flamengo. O argentino sofreu apenas 3 gols nos últimos 10 jogos e vem sendo peça-chave na solidez defensiva do time do Flamengo. Números do SofaScore aí, ó. Média de 2.3 defesas por jogo. Menos de meio gol sofrido por partida. Ou seja, 6 jogos sem sofrer gols, liderando esse quesito no Brasileirão. Segue o paredão. Então o Rossi é o nosso paredão que vem aí nos dando muita alegria, porque ele tem segurado. E no último jogo também ele segurou legal o gol do Flamengo. Ajudou bastante, porque senão o Flamengo poderia ter até saído com a derrota com o Botafogo e seria demais, porque no Maracanã a gente tem passado aperto com o Botafogo. Outra curiosidade aí, o Quaresma tirou uma foto aí, ó, com a camisa do Flamengo.
Uma foto de Ricardo Quaresma com a camisa do Flamengo, manto 2, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira. O registro foi postado no Instagram ao lado do influenciador Negrete, que brincou na legenda: "O gajo é rubro-negro". Vale lembrar que em 2019, Quaresma quase fechou com o Mengão. Ele revelou que teve conversas com o Jorge Jesus, mas o acordo não avançou. "Eu queria muito, o JJ também queria, mas não conseguimos realizar isso", disse o craque ao jornal Lance. Então, o Negrete que trouxe essa publicação, e a torcida ficou aí, né, naquela empolgação que fica, né? Falou que é Flamengo. Outra curiosidade também, que um jogador que estava na mira do Flamengo visitou o ninho do Urubu. É o zagueiro Alexandre do Lille, lá da França. Pré-convocado para a seleção, visita o ninho do Urubu e se declara obrigado por tudo Flamengo. Então quem sabe no futuro aí ele não possa estar no Flamengo. E quem esteve dando entrevistas esses dias aí e falou muito de 2019 foi o Abel Braga. Abre aspas aí, "Todo mundo fala de 2019, mas o bom Flamengo começou comigo, com Abel Braga. Campeão da Florida Cup, campeão carioca, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, passamos em primeiro lugar no grupo, depois de mais de 10 anos na Libertadores. Aí eu saí, veio o treinador ótimo, melhor que eu. Ainda veio Pablo Mari, Rafinha, Felipe Luiz e Gerson. O Diego machuca e o Arrascaeta vira titular. É o futebol, né?" Abel Braga em podcast do GE. Olha só, então até hoje ele não esqueceu. Para ele teria que ser ele seria o cara de 2019, se não tivesse saído nos pensamentos dele. Será que ele conseguiria ter essa performance toda? Então é isso aí, meus amigos. Nosso Mengão está preparado para partir para cima hoje do Botafogo da Paraíba e classificar. Essa é a verdade. Vamos classificar bem. Teremos muita novidade. Maracanã lotado. E seja o que Deus quiser. E se Deus quiser, vai dar Mengão 3-0. E você, qual é o seu placar? Comenta aí. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Tamo junto. Então, fui. Valeu.